Fala, fala galera! Tô por aqui para comentar com vocês um pouquinho a proposta de redação. E aí, me conta, o que vocês acharam dessa proposta? Boa, ruim, legal, não legal? Eu achei com muita coisa interessante, hein? Vamos dar uma olhada primeiramente aqui no tema, porque o que o tema diz para nós, né? Essa frase temática gigantesca que eu falei para vocês que era muito provável. Desafios para o enfrentamento, calma aí, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, olha que coisa gigante, né? Ai, olha que coisa enorme, né? O enfrentamento da invisibilidade. Então, aqui eu tenho uma ideia central. E antes de eu ler os textos motivadores com vocês, que ideia central é essa? O trabalho de cuidado feminino é invisibilizado. Por quê? Por que isso aconteceria? Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada. O trabalho de cuidado não é remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade. O trabalho de cuidado é essencial para nossas sociedades e para a economia. Olha aí, tem um recorte econômico interessante aqui. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha. Se ninguém investisse tempo, esforço e recursos nessas tarefas diárias essenciais, comunidades, locais de trabalho e economias inteiras ficariam estagnados. Em todo o mundo, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que, além da discriminação de gênero, sofrem preconceito em decorrência de sua raça, etnia, nacionalidade e sexualidade. As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado e compõem 2/3 da força de trabalho envolvida em atividades de cuidado remunerado. Galera, olha a diferença aí, ó. Média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais a afazeres domésticos e ou tarefas de cuidado de pessoas, né? Então, enquanto os homens no Brasil gastam 11 horas semanais em afazeres domésticos ou cuidando de pessoas, as mulheres passam 21, quase o dobro. A sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações ao longo das últimas décadas, entre elas as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e a forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Algumas permanências, porém, chamam a atenção, como a delegação quase que exclusiva às famílias e nestas as mulheres de atividades relacionadas à reprodução da vida e da sociedade, usualmente denominadas trabalho de cuidado. E aí, ó, pesquisa e desafios de cuidado, né? A gente sempre tem aí, dentro da proposta de redação, essa partezinha de texto misto, né? De texto que une verbal e não verbal. Aumentam o número de pessoas que demandam serviços de assistência, obrigando os países a repensar os sistemas de atenção. No Brasil, o protagonismo continua familiar, né? E aqui, olha a imagem, olha o texto não verbal. É uma mulher aí ao centro dessa dinâmica aparentemente familiar, cuidando da criança e do idoso, cuidando das duas pontas, né? Então, primeira coisa, a gente tem aqui o recorte do Brasil. Então, eu tenho um recorte geográfico e um recorte de gênero. Pensar no recorte geográfico, pensar no recorte de gênero no Brasil é direcionar muito pro patriarcado. Então, a gente pode pensar na construção histórica. Qual que é a coisa que nós ouvimos muito? Que durante, né, o Brasil colonial, durante o Brasil colônia, as mulheres elas ficavam em casa e os homens saíam para trabalhar. Mas por que a gente não pensa que as mulheres trabalhavam em casa muitas vezes? Então, quando as mulheres reivindicam pelo direito, né, a luta pelo direito de trabalhar fora, o trabalhar fora não quer dizer que elas não trabalhassem, quer dizer que elas não tinham esse trabalho reconhecido, não tinham esse trabalho remunerado, mas trabalhar como gestoras da casa, como cuidadoras da família, como organizadoras de toda uma dinâmica familiar, isso sempre existiu. Mas olha a ideia de invisibilidade aí como é forte, né? Como eu faço um recorte de um grupo social do patriarca, então o patriarca é aquele que trabalha porque ele é aquele que abastece a casa, ele é aquele que abastece a família.
como esse é o patriarca, consequentemente, o que vai rolar? A mulher não trabalha. A mulher não vai ter ocupação. Mas essa ocupação, ela existe. Por quê? Porque, cara, ela está ali administrando toda a vida familiar. Ela está ali fazendo um serviço essencial que é garantir ali o bem-estar de várias pessoas dentro da estrutura daquela família. Mas isso está sendo silenciado. E essa ideia de invisibilidade é muito central, né? Então, para além do que acontece, de que modo eu tenho uma invisibilização, eu tenho um silenciamento de todas essas discussões. Uma outra perspectiva que você poderia abordar, gente, quando ele traz para nós que esse trabalho de fora, esse trabalho de cuidados aí de fora, várias vezes é executado por mulheres e meninas de várias etnias distintas, às vezes com orientações sexuais, né, que não são exatamente o padrão. O que ele está mostrando para a gente? Que isso está associado a um grupo de baixa profissionalização. Então, por que, né, que são essas mulheres, por que são essas meninas que fazem isso tudo? Porque elas são mão de obra pouco profissional. Sendo mão de obra pouco profissional, elas acabam se ocupando ali daquilo que dá e, portanto, ficando muito responsáveis pelo cuidado. E qual que é a questão? Mão de obra pouco profissional é igual a pouca representatividade, pouca relevância dentro do cenário cultural, dentro do cenário político atual, o que leva, o que direciona a invisibilização. A gente pode pensar aqui também nos efeitos, né? Quando eu penso em enfrentar, o que vai acontecer se não ocorrer esse enfrentamento? Né? Então, o que acontece hoje já? Eu posso falar de jornada dupla de trabalho, de que maneira várias vezes essa mulher vai trabalhar na rua e vai trabalhar em casa. Ela vai trabalhar na rua, né, trazendo o salário, mas vai chegar em casa e vai ter que cuidar do filho, vai chegar em casa e vai ter que cuidar de um pai doente, de um sogro, de uma sogra doente também. Por quê? Porque a responsabilização do cuidado é feito inerentemente em cima da mulher. É isso que ele está propondo aqui a discussão, né? E aí o que isso vai gerar muitas vezes? Esgotamento mental, um problema de saúde dessa mulher, a dificuldade até de prosperar no mercado de trabalho, né? Isso é um recorte que a gente pode pensar também, que enquanto homens podem chegar em casa e profissionalizar mais a sua mão de obra e trazer ali um meio de instrução maior, as mulheres elas chegam em casa e elas precisam cuidar de todos os afazeres domésticos que não estão sendo compartilhados. E ela precisa fazer todas essas rotinas de cuidado. Então, ó, olha ali aquele dado de que os homens gastam em média, 11 horas por semana, enquanto as mulheres gastariam 21,4. Essas 10 horas por semana os homens podem utilizar para descansar e melhorar a sua saúde mental, eles podem utilizar para profissionalizar mais a mão de obra. Então, será que isso também não vai ter um efeito direto numa disparidade salarial do porquê as mulheres ainda ganham hoje menos em média do que os homens? Essas questões todas vão sendo pautadas aí e poderiam ser marcas da sua redação. O que eu gostaria muito que vocês tivessem tomado cuidado lá no dia? Se vocês realmente trouxeram todas essas palavras-chave dessa frase temática que foi muito cumprida, né? Então eu preciso pensar como que esse trabalho ele é invisibilizado, como esse trabalho ele não é enfrentado da maneira adequada. Esse trabalho ele é silenciado e as pessoas não valorizam o trabalho realizado de cuidado pelas mulheres. E que tipo de efeito isso traria dentro da construção e do papel social da mulher na comunidade, né? Essa é a ideia central. Como ocorre a invisibilização no Brasil desses cuidados. E a invisibilização, muitas vezes, inclusive, das mulheres que são majoritariamente as grandes responsáveis por isso, tá bom? Então, ó, espero que você tenha arrasado. Tudo a ver com o que a gente falou no aulão, tudo a ver com o que a gente falou ao longo do ano, que é essa dinâmica, essa lógica de invisibilização e de que maneira a construção desigual do Brasil propicia a exclusão e o silenciamento das demandas de um grupo social específico. Só faz sentido falar de invisibilidade de um grupo que não é representado, né? E esse grupo não é representado. Então, muito bom, dava pra gente ter usado, inclusive, o repertório sociocultural que apareceu no aulão, que falava a respeito do quê? Que falava a respeito da questão do problema da história única, né? Então, isso é super relevante, tá bom? Beijo, beijo, até mais. E espero que vocês tenham arrasado. Depois eu quero ver esses textos, hein?